Muito prazer, eu sou a Nath, eu sou autora de Usar de Luísa, Matérias do Coração e sejam bem-vindos ao Que Tal um Café? Essa semana eu vou seguir a rotina de escrita do Neil Gaiman, o autor de Coraline, Good Omens, Sandman e muitos outros sucessos da literatura. Vocês acabaram de ver o dia de ontem, o que eu escrevi nesse caderninho, que é o caderno que vai me acompanhar durante essa semana e durante esse vlog de escrita com vocês. Antes de apresentar um pouco mais do caderno e do que aconteceu ontem, vamos descobrir qual é a rotina de escrita do Neil Gaiman, que é o que eu vou seguir nessa próxima semana. De acordo com diversas entrevistas, posts no blog dele e outras fontes de pesquisa, eu fiz aqui um resuminho do que seria a rotina de escrita do Neil Gaiman. O Gaiman, ele não segue um horário fixo de trabalho, mas ele costuma escrever pela manhã e continuar pelo início da tarde. Ele também já mencionou que quando está escrevendo um novo livro ou projeto, ele se dedica entre 4 a 6 horas de escrita por dia, dependendo do progresso. Mas ele não se força, ele é flexível para mudar esse tanto de horas por dia para não se sobrecarregar. Tá? Ele afirmou que se propõe a escrever 1000 palavras por dia, que é uma quantidade razoável para um primeiro rascunho. E também ele enfatizou a importância de não se deixar paralisar pela perfeição e simplesmente escrever, sabendo que depois ele vai ter tempo para editar. E ele costuma escrever à mão ou no computador, mas longe de rede de internet. Tá? Então, longe do celular, longe de redes sociais, ele é contra essas, como a gente pode dizer, essas distrações. Quando está longe dessas distrações, né, quando está escrevendo à mão, por exemplo, ele se permite ou escrever ou fazer nada. Ele vai ter que ficar pensando, vai ter que ficar olhando a paisagem, pensando na vida e tal. E, normalmente, depois de um tempo que você está ou escrevendo ou fazendo nada, escrever se torna a atividade mais interessante de fazer naquele momento. Aí é como se o seu corpo ele se forçasse a escrever porque é o que você tem para fazer ali. Então, adaptando tudo isso que eu falei para vocês, a minha rotina também, eu vou escrever à mão e aí entra o caderninho e eu vou tentar escrever todas as páginas dele nessa próxima semana. E ontem, na segunda-feira, eu já escrevi 1, 2, 3, 4, 5 e um pouquinho de uma folha. Então, não era para eu ter terminado esse conto ontem, eu ia usar um pouquinho do dia de hoje para fazer ele também, mas acabei terminando um conto ontem, né, nas 2h30 de escrita que eu fiz. Então, hoje eu vou começar uma nova história. Ontem eu fiz 2h30 de manhã, hoje eu vou fazer em torno de 2 a 3 horas à tarde. Ele diz que escreve de 4 a 6 horas por dia. Como a gente está numa semana muito atribulada, eu tô aqui gravando esse vídeo na semana do dia 16 de dezembro, né? Uma semana antes do Natal, assim, então muita coisa acontecendo. Eu vou me dar a permissão de fazer entre 2 a 4 horas por dia, e não 4 a 6 como ele, tá? Então, serão 2 a 4 horas por dia de escrita manual, longe do computador, de redes sociais e tal. E eu vou me permitir ou fazer nada nessas 2 a 4 horas, ou escrever, né? E muito provavelmente o que vai acontecer é escrever, como já vimos o que aconteceu ontem. Então, agora vocês vão acompanhar o resto da minha semana e no fim dela eu volto aqui para dar as minhas impressões de como foi seguir essa rotina de escrita.
E a semana de escrita do Neil Gaiman está finalizada. Hoje, sábado, fiz um chorinho ali, porque eu senti que eu precisava escrever sobre um personagem que eu ainda não tinha escrito assim detalhadamente. E aí eu falei, eu escrevi sobre todos, faltou esse daqui. Então eu falei, vou escrever sobre ele. E eu simplesmente amei. Escrevi à mão, gente. Acho que fazia tanto tempo que eu não escrevia à mão, que eu sempre estava utilizando o computador e tudo mais, que eu perdi essa conexão da escrita à mão. E ela é sensacional, assim, sensacional. Além, é óbvio, da gente não ter a distração, né, no momento de escrever e tal. Então você tem que escrever, né, o que ele fala, você vai ter que escrever. Porque ou você faz nada ou você escreve. Então tive que escrever. E isso me rendeu este caderninho quase inteiro. As folhas que ficaram vazias foram 1, 2, 3, 4, 5 folhas vazias no caderno. E o resto tudinho escrito. Tudinho. Isso me rendeu um conto inteiro, que foi aquele que eu escrevi no primeiro dia, uma crônica que eu escrevi no segundo dia, e o início de um romance, que é um romance que faz tempo aí que ele tá matutando na minha cabeça, desde a faculdade, desde 2015 eu quero escrever essa história, e finalmente estou começando a escrevê-la, né, tá aqui os primeiros capítulos dela neste caderno, por meio desse desafio, dessa rotina do Neil Gaiman. Umas dicas que eu dou, quem quiser seguir a rotina de escrever à mão, aí eu fiz de 2 a 3 horas por dia, né, mas assim, você vai seguir a rotina que você conseguir aí no seu dia a dia, é que, eu não sei se vocês notaram no vídeo, mas assim, toda vez que eu sentava, eu já começava a escrever. E isso porque no dia anterior, assim, na noite anterior, um pouco antes de escrever, eu já começava a pensar o que eu queria escrever naquele dia, o que eu precisava escrever naquele momento, como começar o que eu queria escrever, quais eram os acontecimentos que eu ia escrever. Eu já pensava em tudo antes de sentar e escrever. Tava tudo aqui, na minha mente, pelo menos um pouquinho. E isso acabou me ajudando demais, porque quando eu sentava, eu já começava a escrever e ele não tinha aquelas travas do início, né? De, tipo, sentar e ficar pensando por, 10 minutos, o que eu preciso fazer agora? Não, eu sentava e já começava. E depois que você começa, deslancha. Deslancha, lógico. Vai chegar um momento que você vai ter que parar e pensar qual vai ser o próximo passo. Mas você vai ter blocos de escrita sem parar. Porque você já tem a ideia, já tem o início da ideia. Às vezes você já tem uma frase formulada. E aí, com isso, você vai longe. Você escreve aqui um conto, uma crônica e o início de um livro em uma semana. Eu tenho quase certeza que eu vou continuar com essa rotina. Vou deixar, óbvio, as festas de fim de ano passarem, porque Natal aqui na minha casa é tipo uma loucura. Mas assim que 2025 começar, eu acho que eu vou voltar a escrever à mão essa história, né? Vou continuar essa história à mão, vou arranjar aí mais caderninhos, porque eu me identifiquei demais com essa rotina. E eu aconselho você a tentar ela também. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. E se vocês gostaram, eu tenho outros vlogs desse tipo também, testando outras rotinas de escrita. Então eu vou deixar a playlist deles aqui e eu convido vocês a irem lá assistir. Bom, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.